Oi, gente, tudo bem com vocês? Desde que eu soltei o meu vídeo sobre o que eu gostaria de saber antes de ter ido para a Holanda, eu recebi perguntas infinitas sobre o meu processo de registro. E eu simplesmente decidi compartilhar tudo o que eu sei. E aí, nessa folha, vinha escrito o meu número de BSN, e aí dizendo ali que eu podia, tipo, trabalhar, que eu tava legal no país, coisas e tal. E foi só isso. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui só tem vídeo completo, tá? Eu não conto meias verdades ou meia informação, não. Eu dou a informação completa, mastigada, e compartilho tudo que eu sei mesmo. Com o BSN na mão, né? No dia seguinte de pegar o BSN, eu já tinha uma entrevista de emprego, que, por sinal, eu gostei muito do lugar, e foi o lugar onde eu trabalhei durante 1 ano e pouco. Durante todo o meu período da Holanda, eu trabalhei nessa cafeteria, e era uma cafeteria brasileira e neozelandesa, então era tudo a ver comigo, né? Afinal, brasileira, morei na Nova Zelândia por mais de 3 anos. E assim, foi super legal, o lugar era ótimo, aprendi muito com eles também. Então assim, deu sorte de ter sido o meu único trial e entrevista, eu ter gostado, eles terem gostado de mim. E foi assim, no dia seguinte de eu ter feito o meu BSN, deu tudo certo, tipo, foi tudo muito no match, assim, sabe? Foi tudo junto, e eu consegui arrumar meu emprego, arrumar o BSN, arrumar meu emprego em 1 semana na Holanda. Então, assim, como eu falei, só não trabalha quem não quer, porque emprego tem. É só questão de tu tá certinho, tá regularizado, tá com tua documentação certinha, que, gente, não tem como tu ficar sem emprego, é impossível. Bom, até aí tava tudo lindo, maravilhoso, né? Tava com BSN, tava com emprego, tava tudo certo. Porém, o mais difícil, o mais essencial, eu não tava conseguindo. Que era o quê? Uma casa pra morar. A gente foi em vários lugares, várias casas pra fazer visitação. A gente falou com várias imobiliárias. Só que assim, não sei se tu que tá me assistindo sabe, porém, lá na Holanda, quando tu vai alugar uma casa, eles pedem normalmente um calção bem alto, que é geralmente 3 vezes o aluguel, em média. 3 vezes o aluguel de calção, mais o primeiro aluguel adiantado. E além disso, o teu salário tem que ser de 3 a 4 vezes maior do que o valor do aluguel. Só que assim, gente, eu sou barista, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma formação, uma graduação, eu sou uma pessoa que trabalha num emprego básico. O meu emprego não bate 4 vezes o valor do aluguel. Tipo, a conta não fecha. E aí, o que a gente fez? A gente tentou oferecer para as imobiliárias para pagar 1 ano adiantado. A gente falou, não, tá, eu não tenho o salário, não vai bater a minha renda com o que tu quer. Então a gente adianta 1 ano de aluguel, 6 meses, 1 ano de aluguel, e aluga a casa, né? Tipo, pra mim isso faz sentido. Gente, eles não queriam. Nenhuma imobiliária aceitou que a gente pagasse todo esse tempo se a gente não tinha o salário, a renda que precisava. E aí a gente já tava quase sem saber o que fazer. E a gente foi em vários lugares, não achamos casa, não achamos apartamento, não achamos nada. A gente não queria dividir uma casa com alguém, porque a gente teve essa experiência já na Nova Zelândia e nós somos pessoas que a gente não se adaptou nessa questão de estar dividindo um lugar. Ficaria se precisasse, porém não gostaria de ficar novamente. E aí o que a gente decidiu? A gente decidiu estender a nossa estadia no hotel, né? Porque até a gente achar algum lugar que se encaixasse com o que a gente queria, que fosse bom pra gente, que a pessoa aceitasse nossas condições também, porque, né, tava meio complicado. Afinal de contas, só eu tava trabalhando, porque o Cauê ainda não tava registrado. E aí, no fim, eu sei que a gente decidiu estender a estadia no hotel por 1 mês. E foi aí que a gente descobriu o segundo pulo do gato, que é o registro no hotel. Essa dica do registro no hotel é outra dica que eu deixei lá no outro vídeo, que aquele outro vídeo tá bombando, inclusive, que eu tô achando maravilhoso, né? Que bom que eu tô conseguindo ajudar outras pessoas. Esse registro no hotel, gente, se eu soubesse dele antes de ter ido pra Holanda, ele teria facilitado a nossa vida de uma forma absurda. Porque alguns hotéis, se tu faz uma reserva de mais de 30 dias nele, eles te dão uma carta te autorizando a te registrar no hotel, que é, de certa forma,
a mesma autorização que tu ganha quando tu aluga um lugar para te ficar. E aí, com essa autorização, tu pode ir na prefeitura da cidade onde tu tá e fazer o registro de residente permanente e pegar teu BSN. Não precisa passar pelo RNI. E a gente não sabia disso. Eu fui descobrir quando a gente foi renovar a nossa estadia. Então a gente já tava há 15 dias no hotel. E aí a gente tinha mais 15, a gente estendeu para 30 dias. O hotel, ele demorou mais ou menos alguns dias para nos dar essa carta de autorização. Só que nesse meio tempo, entre a gente renovar a nossa estadia e a gente receber a carta de autorização, a gente achou o nosso apartamento. Então, o nosso apartamento, a gente encontrou ele pelo Facebook. Então, todo mundo que me pergunta alguma coisa sobre aluguel, eu sempre recomendo olhar o marketing do Facebook, porque isso nos ajudou bastante. A gente negociou nosso apartamento diretamente com o proprietário, só que tem que cuidar sempre, porque tem muito golpe na Holanda, tá? Então, sempre, 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 se você gostar de algum apartamento, de alguma coisa, vá primeiro no local, olhar, nunca pague nada adiantado, nunca pague nada além do combinado, porque assim, acontece muito golpe. Então, no nosso caso, a gente encontrou esse apartamento, por acaso o proprietário era português, então facilitou bastante depois aí a nossa comunicação. Inclusive, ele é um querido. A gente tem contato com ele até hoje e a gente encontrou esse apartamento pelo marketing do Facebook. A gente negociou com ele a questão do calção. A gente mandou nosso contrato, o meu contrato, no caso de trabalho para ele, nosso registro. A gente fez o contrato de aluguel com ele, bonitinho, e a gente fechou um contrato de 1 ano com ele. Então, entre esse meio tempo de a gente renovar nossa estadia no hotel e a gente receber a carta de autorização do hotel pra gente ficar, a gente encontrou o nosso apartamento. Como a gente já tinha estendido a nossa estadia no hotel, eu já aproveitei para pedir no próprio hotel a minha abertura de conta de banco. Eu fiz a abertura de conta de banco no ABN, que é um banco tradicional holandês, né? Um banco físico, banco local. Porém, isso fica a critério de cada um. Tem vários bancos digitais que funcionam super bem na Holanda também. Eu, particularmente, no momento, preferi ficar no banco mais tradicional mesmo. Eu precisei do BSN para abrir a conta no banco e precisei de um endereço para eles enviarem o cartão e as coisas, tudo o que precisava. Então, como a gente tava no hotel, eu já tinha pegado meu BSN e eu pedi no hotel mesmo para eles mandarem as coisas da minha abertura da conta. Assim que chegou os meus documentos da abertura de conta, o meu cartão e tudo mais, a gente foi até a Vodafone para fazer os nossos planos de celulares. Como o Cauê não tinha registro ainda naquele momento, a gente fez um plano que era o Red Together, que é um plano da Vodafone, que são 2 linhas e tu compartilha dados entre elas, os dados de internet, e a conta é uma conta única para essas 2 linhas. Então a gente, como ele não tinha registro ainda, eu fiz no meu nome a conta e peguei 2 chips de celular. Ficou um pra mim e um pra ele. Funcionou super bem, pra gente deu super certo. Tem inúmeras operadoras de telefonia lá na Holanda, mas a Vodafone a gente já conhecia da Nova Zelândia, a gente usava a Vodafone na Nova Zelândia também. E foi a que tinha esse plano, que dá pra fazer 2 linhas em uma assinatura só, em um plano só. Então a gente aproveitou isso, porque senão eu teria que esperar, o Cauê, no caso o Cauê teria que esperar até ele ter o BSN dele, a documentação dele, para ele poder pedir uma linha telefônica para ele. Então a gente aproveitou isso aí e ficou tudo no meu nome, tudo certo, tudo resolvido. Então, estando com o BSN na mão e com a conta em banco, a gente já aproveitou para fazer essa parte. Uns dias antes da gente se mudar pro apartamento, a gente mandou a documentação do Cauê pro IND, que é onde faz o registro dos partners de europeu, que é aquelas pessoas que não têm registro na Europa e precisam se registrar por algum meio. No caso do Cauê seria porque ele é marido de uma pessoa europeia. Então a gente mandou a documentação dele, que na época, eu acredito que ainda tá assim, tu tem que mandar por correio a toda a documentação e esperar algumas cartas chegarem. Vou dar uma conferida aqui qual foi a documentação que a gente enviou, tá? A gente mandou pro IND uma cópia do passaporte do Cauê. É tudo cópia, tá? Tu não manda nenhum documento original. Uma cópia do passaporte do Cauê, uma cópia do meu passaporte, uma cópia da nossa
certidão de casamento, traduzida e apostilada, né? Tudo certinho conforme eles pedem. Uma cópia do meu contrato de trabalho. Por que o contrato de trabalho? Porque quando tu vai registrar o teu marido ou a tua esposa, tu tem que ser um sponsor para essa pessoa. Então, ou tu manda o teu contrato de trabalho pro IND para dizer que tu tem condições de sustentar aquela pessoa ali, ou tu manda um extrato do banco com mais ou menos 20 mil euros, eles pedem, se eu não tô enganada. Não sei se mudou, mas era mais ou menos, não sei se era 20 mil euros, que eu tinha que ter numa conta para ser esse sponsor. Então, no meu caso, eu já tinha um emprego, então eu mandei o contrato de trabalho e o formulário do site que eles pedem, né? O formuláriozinho ali preenchido e tal. E a gente enviou tudo isso por correio, já com o endereço da nossa casa nova, que a gente ia se mandar em alguns dias, a gente aproveitou e já mandou o endereço de lá. Para quando recebesse as cartas de volta, que a gente não sabia quanto tempo isso poderia demorar, a gente já tava, né, na casa. No total, das cartas que vieram, foram 4 cartas, né? Então, depois que a gente enviou a documentação, veio uma carta dizendo que a gente tinha uma taxa para pagar, que é a taxa de registro. Aí a gente pagou essa taxa. Depois de paga essa taxa, veio outra carta dizendo que a taxa foi paga e que eles iriam analisar o processo. Depois disso, veio outra carta dizendo que tava tudo certo, que o número do BSN dele já estava pronto. Daí vem o número do BSN dele, que ele estava dizendo que ele estava registrado no país, e que em breve eles avisariam quando o documento dele estivesse pronto, que é o cartãozinho dele de identidade. E aí, por último, chegou a carta dizendo que ele podia marcar um horário no IND para retirar o cartãozinho dele de identidade. Então, só lembrando, como eu mencionei, quando vem a terceira carta, pelo menos foi assim com a gente, quando vem a terceira carta já vem o número do BSN, tá? Então, com o número do BSN, ali ele já poderia procurar emprego, já poderia abrir conta em banco, já poderia fazer tudo normalmente, e porque ele já estava registrado, então só faltava realmente o documento dele. Como eu expliquei no vídeo anterior, eu detalhei todo o nosso processo para esclarecer todas as dúvidas. Porém, isso acarretou em um vídeo muito grande e eu tive que dividir ele em 3 partes. Então já te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder o parte 3. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!